A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Jornal da Record uma viagem até o Vale do Javari, na Amazônia, um dos locais mais isolados do país. Pela primeira vez, jornalistas puderam registrar a eleição em uma das aldeias indígenas do Javari. Nossa equipe acompanhou a expedição que levou aos povos originários as urnas eletrônicas. Uma viagem até o extremo oeste da Amazônia. Lugar onde as distâncias são vencidas pelo alto. A caminho do Vale do Javari, a segunda maior área indígena do país, uma carga valiosa, as urnas eletrônicas. Pela primeira vez, a imprensa acompanhou o resultado da parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral, Exército e o Tribunal Regional Eleitoral, que levou as urnas até a área que concentra o maior número de povos indígenas isolados do mundo. É muito significativo para a gente de poder garantir, a urna eletrônica dentro dos territórios indígenas e assim os indígenas exercer sua cidadania. As novas sessões eleitorais no Vale do Javari foram criadas em 2016 para facilitar o voto da população indígena que tinha que sair das aldeias para votar na cidade e retornava doente. E a gente vê algumas populações indígenas que não teriam acesso de fato a isso e ter a urna ali do lado dele, a gente sente um dever cumprido, né? As urnas foram preparadas na cidade de Atalaia do Norte, distante 1.100 quilômetros da capital Manaus. De lá, elas seguiram de helicóptero para 7 sessões eleitorais dentro das aldeias indígenas do Vale do Javari. Uma força-tarefa para garantir o voto de 1.880 eleitores. Comunidades distantes que sem o apoio da aeronave não seria possível, particularmente nesse momento de estiagem. A Justiça Eleitoral, juntamente com as Forças Armadas, quando levam a eleição até essas comunidades mais distantes, você está garantindo esse direito a essas pessoas. Os repórteres do Jornal da Record, Ciro Barros e Lumes Única, embarcaram nessa expedição pela Amazônia, hoje castigada pela seca. Entre uma parada e outra, nossa equipe encontrou no caminho um rio Solimões muito diferente. Nesse trecho, na cidade de Tabatinga, a água não existe mais. Esse é o novo jeito para abastecer as comunidades ribeirinhas. Na seca, tem que improvisar. E às vezes é perigoso. E se faltar peixe, tem carne de jacaré. De volta aos céus da Amazônia e ao trabalho, tem urnas eletrônicas para entregar. As urnas são descarregadas sob o olhar curioso dos moradores, nem um pouco acostumados com essa movimentação. O Vale do Javari tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e ficou mundialmente conhecido por causa de uma tragédia. Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados. Bruno combatia a pesca ilegal no Javari, trabalhava na defesa da floresta e dos direitos dos povos isolados. Ele foi um dos responsáveis pela criação dessas zonas eleitorais ali no território do Javari, né? Por isso mesmo o cartório eleitoral de Atalaia do Norte recebeu o nome dele. Desde que essas zonas eleitorais, por exemplo, foram criadas ali, a gente entende, a Câmara de Vereadores passou a ser a maioria de indígenas, as chapas que compõem as prefeituras, né? Sempre um vice é indígena. Ou seja, a participação, o protagonismo dos indígenas cresceu muito. A última parada da nossa equipe no Javari é a aldeia São Sebastião, onde vive a etnia Marubo. No meio da floresta, a maloca gigante deu as boas-vindas. E foram 2 horas de voo de Atalaia do Norte até aqui. A eleição nessa aldeia nunca foi registrada. É uma nova etapa da expedição, preparar a sessão eleitoral e viver por uma semana com o povo Marubo. Amanhã, como foi a eleição no Vale do Javari, o dia a dia na floresta e os costumes de um povo que fez questão de exercer o direito ao voto.